Passo então de imediato para a última apresentação dessa plenária, né, da professora Germana Menezes da Nóbrega, que é a apresentação intitulada Pós-Covid-19 na Escola, explorando a teoria da complexidade e um ambiente computacional de modelagem para estudo interdisciplinar de um problema real. A professora Germana é doutora em informática pela Universidade de Montpellier II e é professora no curso de Ciências da Computação aqui da nossa universidade. Então, passo a palavra, Germana. Bom dia, professor Pedro. Me ouvem? Como é que está o Sim, áudio? estamos ouvindo. Só está um pouquinho baixinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. Agora, melhor? Para mim está um pouco melhor, sim. Ok. Tá sem a sua câmera ainda, se conseguir abrir. Habilitar. Tudo certo? Então, vamos dar início. Bom, então, esse é um projeto que nós submetemos, né, agora a primeira chamada na UNB e envolve colegas de várias unidades acadêmicas. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, a gente vai tentar seguir o roteiro, possivelmente focar em alguns resultados preliminares, começando, então, a proposição do problema, né, que é o problema de pesquisa desse projeto. Pode avançar um pouco, por favor. Então, em termos de motivação para o projeto, né, considerando o contexto da pandemia, a gente observava, ainda que informalmente, né, que inquietações entre, né, os jovens estudantes, que a princípio seria o público atendido inicialmente, né, poderiam vir a surgir após, né, passado esse período de pandemia, né, que a princípio a gente não tinha ideia se isso ia durar um trimestre, né, agora já vamos com um semestre, pelo menos aqui no Brasil somente, e a preocupação inicialmente era essa, de prover, né, alguma maneira de acolher esses jovens, né, a voltarem às aulas, de alguma maneira embutir, né, essa acolhida, essa reflexão do problema da Covid no contexto escolar, né, ao trabalhar os temas, né, inicialmente previstos, mas, de alguma forma, tentar embutir a reflexão sobre essa problemática dentro do contexto escolar. Então, questão de pesquisa, a gente pode ver como prover a esses jovens uma possibilidade de reflexão sobre alternativas e sua repercussão e consequências a médio e longo prazo, né? O que é que isso vai acarretar num longo prazo para a nossa sociedade. Então, a gente tinha um entendimento de que a natureza desse problema demandava uma abordagem interdisciplinar, né, por se tratar de um problema complexo. Pode passar, por gentileza. Então, a formação da equipe incluiu, inicialmente, professores, né, da computação, da economia, da psicologia, das relações internacionais e, posteriormente, juntou-se à equipe o pessoal da biologia, né, professora Thalita, professora Ana Júlia, e a gente continua aberta à possibilidade de fazer crescer a equipe para que a gente possa trabalhar de uma maneira multidisciplinar nos próximos passos do projeto. Vamos avançar, por gentileza. Então, nós atendemos inicialmente a essa chamada, quer dizer, o projeto foi elaborado em um prazo relativamente curto, né? Então, hoje nós temos um entendimento, vamos dizer assim, mais amadurecido, né? De acordo com a dinâmica, né, da evolução da Covid no Brasil e no mundo.
Então, algumas adaptações foram sendo feitas, né, à medida que a gente foi amadurecendo. Hoje a gente já tem algumas outras ideias que vamos retomar, tentar elencar aí mais no final. Pode avançar, por gentileza. Então, em termos de objetivo geral, o que é que a gente queria, enfim, com esse projeto? Né? Prover um ambiente sociotécnico, significa dizer uma plataforma, né, que vai cuidar dos aspectos das pessoas, né, que estão ali como usuários, e dos aspectos técnicos, de forma a propiciar tanto aos alunos quanto aos docentes uma maneira para compreender, refletir sobre o problema, né, e também uma oportunidade de aprendizagem a respeito desse problema da Covid. E a ideia é que a plataforma estivesse disponível tanto em esfera local, como nacional e global. Avançando um pouco, por gentileza. Então, em termos de objetivos, né, inicialmente tratava-se de analisar o problema, né, pelo um grupo de professores, esse grupo que inicialmente se dispôs, a partir de várias óticas, né, que pudesse abordar o problema. E depois realizar um planejamento, né, para que a gente pudesse, por exemplo, prover modelos simuláveis, né, modelos que normalmente os pesquisadores utilizam, só que com fins educacionais, para que o estudante pudesse manipular esses modelos como uma das formas de reflexão. Pode avançar. Fazer uma implantação inicialmente num ambiente de aprendizagem que está instalado, denominado WISE, está instalado em servidor remoto na Universidade de Berkeley, mas a gente teria acesso a esse ambiente e faria uma instalação própria, né, local aqui na UNB, até por maneira tanto de possibilitar o acesso em português, quanto um acesso mais possivelmente com melhor desempenho, né, por estar localizado no nosso servidor, como também por se tratar de uma plataforma de código aberto, de a gente personalizar isso à nossa realidade. Podemos avançar, por gentileza. Então, algumas atividades, né, previstas. A gente tinha inicialmente previsto o desenvolvimento, né, desses modelos simuláveis como uma atividade inicial. Entretanto, nós nos deparamos, né, quando começamos os primeiros momentos em torno do projeto, os modelos desenvolvidos pela comunidade mundial já prontos, né, então disponíveis para utilização. Então, a gente acabou pulando essa etapa e já incorporando esses modelos na unidade de aprendizagem que nós decidimos, então, montar como uma primeira etapa. Pode avançar, por favor. Então, inicialmente, ao longo do mês de maio, a equipe inicial se reuniu e nós, então, elaboramos, né, fizemos o planejamento de uma unidade de aprendizagem, fizemos a implantação dessa unidade no ambiente WISE, né, esse que está instalado atualmente no servidor em Berkeley, quer dizer, uma plataforma que está aberta para uso, né, qualquer docente pode se cadastrar e os estudantes também podem acompanhar a execução da unidade de aprendizagem, e o foco inicial foi o aluno de ensino médio. Então, a gente, como resultado, né, desse planejamento e implantação, acabamos redigindo um artigo que recentemente foi aceito na revista do CEAN, aqui da UNB. Pode avançar, por gentileza. Como base, nós partimos, então, da BNCC, tendo o problema da Covid como centro, né, e a questão das áreas, né, da maneira como é tratado isso, né, o aprendizado no núcleo da BNCC, não por disciplinas, mas sim por áreas. Então, nós contemplamos algumas competências específicas, né, relacionadas
a área das ciências humanas e sociais aplicadas, as ciências da natureza e também a área de linguagem e suas tecnologias. Essas foram as áreas que nós contemplamos nessa unidade inicial que nós implantamos na plataforma WISE. Pode avançar, por gentileza. Então, esse é apenas um extrato, né, do que aparece quando a gente entra na plataforma, né, acesso à unidade de aprendizagem, que é denominada 31987, né, coronavírus, e nós fizemos uma adaptação, inclusive, de uma outra unidade que já existia na plataforma, disponível também, só que disponibilizada para a realidade americana, né, para o sistema de ensino americano. Pode avançar. Então, alguns extratos aí dessa unidade, são 9 lições, né, cada unidade dividida em lições, cada lição dividida em passos, onde a gente contempla tanto a parte biológica, né, fazendo ênfase ao histórico, né, dos vírus, como é que isso aconteceu ao longo da história da humanidade, né, e também a gente contempla aspectos, né, do ponto de vista social, né, de prevenção e tratamento. Até então a gente não tinha a questão da vacina, né? Então muito foco, né, nessa questão do tratamento e da prevenção, sobretudo, né? O papel das autoridades, né, em termos de políticas públicas, colocar um pouco o jovem para refletir a respeito disso. E como bem falou o professor Jair Goulart, a importância da gente dar acesso ao grande público em termos de fontes confiáveis, né, de informação. E, assim, um cuidado que a gente teve ao longo, né, do preparo dessas atividades dentro da unidade é justamente poder remeter sempre o estudante a fazer suas elaborações a partir de fontes oficiais, né? Sempre fazendo ponteiros para secretarias de saúde locais, para o Ministério da Saúde, sempre remetendo o jovem para essas leituras e, a partir daí, elaboração de exercícios direcionados, né? E também a questão das tecnologias, né? Como é que as tecnologias podem, né, contribuir para mitigar, né, e outros papéis relevantes. Pode avançar um pouco, por gentileza. Então, a ideia é propor uma série de trabalhos, né, de exercícios, e a gente tem um projeto, né, que é proposto ao estudante de maneira horizontal, né, ao longo das várias lições. Esse projeto é feito de maneira progressiva. Então, é feito inicialmente um apelo, né, ao jovem para que ele possa se engajar nesse processo. Pode avançar, por gentileza. Inicialmente uma acolhida também, montar uma nuvem de palavras, né, um primeiro exercício, de forma a entender um pouco do que esse jovem traz, né, como bagagem, como que ele terá vivenciado né, o seu isolamento. Então, tentar montar usando tecnologias que, né, trazem linguagens que são familiares a esse jovem. Pode avançar um pouco. Quanto tempo, professor? Na verdade, já passou um pouquinho, se desse Já para ir encerrando. Então, vamos avançando. Bom, são propostos vídeos, né, e exercícios em cima dos vídeos. Podemos avançar mais um. É proposta, por exemplo, a montagem de cartazes, né, a partir de questionamentos que são elaborados nos exercícios. Pode avançar.
Nesse caso, é uma linha do tempo, né, que a gente tem vídeo da CNN Brasil e a gente destaca alguns eventos para que o jovem possa organizar isso na linha do tempo da Covid, pode avançar. Também uma linha do tempo pessoal, onde a gente pede para ele organizar os eventos. Fareja Fatos é um aplicativo que envolveu, inclusive, um estudante egresso nosso da psicologia, né? Aluno da professora, ex-aluno da professora Wilson, que está com a gente na equipe. E aí a gente tem uma proposta de classificação, né, com atividade drag and drop, para poder o estudante baixar o aplicativo e conseguir colocar o trabalho aí com a classificação das notícias como falsa ou fato, né? Pode avançar, por favor. Vamos tentar concluir. Finalmente, o papel das tecnologias é refletido, né, ao estudante, é proposta a reflexão a partir tanto do modelo simulável, que a gente falava no início, né, os modelos NetLogo, onde ele é proposto, né, uma configuração de simulação, onde ele vai observar o que acontece com a taxa de transmissão X ou Y, com a população, né, com determinadas características, para ele poder vivenciar um pouco do que é que esses modelos, né, com um certo rigor científico, né, podem propiciar no entendimento e no planejamento, né, de estratégias. E também é uma linguagem bastante familiar aos jovens atualmente, a questão dos jogos. Nós nos deparamos com jogos também disponíveis já através de mídias, né? Esse jogo que a gente embutiu aí na unidade foi um jogo desenvolvido pela equipe da Bahia, e aí nós incluímos alguns exercícios em função desse jogo, né? Um jogo de RPG. Pode avançar, por gentileza. Então, atualmente, né, a gente precisa fazer uma revisão para liberar a unidade de aprendizagem a grande público, essa é a ideia. Estamos fazendo um planejamento, né, de uma UOL que contemple o segundo trimestre da pandemia no Brasil, né, muita coisa aconteceu. Planejamento também de uma UOL envolvendo a parte de relações internacionais, saúde pública, né, tudo isso deve ser contemplado para propiciar também a reflexão desses estudantes. Fazer, enfim, testes em laboratório e testes com o público, né? E agora estamos em andamento com a preparação de uma disciplina, né, associada ao projeto COVID, que é a disciplina pesquisa científica em grandes temas, foco na COVID, onde a gente deve ter uma equipe de estudantes trabalhando em cima do projeto a nível de graduação, tá? Enfim, os passos aí que estavam planejados para a continuidade do projeto. Eu agradeço, professor Pedro, agradeço a audiência. Estamos disponíveis para contatos, dúvidas, questões, caso a gente não tenha ainda tempo hábil para resposta aqui no nosso evento. Obrigada, professor Pedro, obrigada, audiência. Bom, obrigado, professora Germana, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A gente vai encerrar, então, agora essa plenária 2, né?